Galera, muita atenção porque o Ibovespa perdeu a casa dos 128 mil pontos e já se fala em prêmio de risco do Tesouro Nacional na faixa dos 6,81%. Tesouro IPCA 2029 pagando esse prêmio de risco vai acabar puxando para si boa parte da liquidez do mercado. Até porque agora nós temos uma curva de juros precificando uma Selic terminal em 13,5%. Será que esse é o momento de seguir para a renda fixa, garantir ele seu 1% ao mês e deixar de lado as ações com seu risco e a sua volatilidade? Meu amigo, muito cuidado para não cometer grandes erros agora. A bolsa está muito surrada, a gente tem aqui um prêmio de risco muito interessante também nos ativos de renda variável e justamente nesse momento de oscilação é que a gente consegue comprar com maior margem de segurança e isso é muito importante para você que já quer gerar um bom dividend yield na saída. E aqui nesse vídeo eu vou utilizar várias ferramentas, vários sites, também estudos que eu mesmo conduzi para demonstrar para você que a longuíssimo prazo ações acabam sendo o melhor veículo de acumular patrimônio. Então você tem um viés previdenciário, talvez seja interessante para você olhar para esse vídeo com mais calma, entender muito bem esses estudos para tomar decisões mais acertadas com seus investimentos. Vou mostrar que tem muita coisa descontada entregando excelentes resultados. Então esse vídeo vai abrir os seus olhos para acumular patrimônio da forma certa para você que olha para uma aposentadoria alternativa. E tudo isso será conduzido de maneira didática e muito séria. Eu tenho certeza que eu vou agregar bastante para a sua caminhada e em contrapartida eu peço que você me dê uma moral. Deixe para mim o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp que você ajuda a divulgar o meu trabalho. Bora pro vídeo. Bom, começando aqui pelos nossos riscos de curto prazo, a gente tem alguns pontos de atenção no cenário, talvez o principal que mais chama a atenção do mercado hoje seja o risco fiscal. De acordo com o governo, ele vem preparando aqui um pacote de corte de gastos que pode acabar reduzindo um pouco essa percepção de risco. Entretanto, na análise do Itaú, o governo precisaria anunciar um pacote de gastos de pelo menos 60 bilhões de reais para garantir o cumprimento do limite das despesas do arcabouço fiscal até 2026. Então, o ajuste das contas públicas é um dos fatores fundamentais para reduzir a percepção de risco do investidor institucional e também do investidor estrangeiro. E essa percepção de risco, alinhado também com a projeção de um dólar mais forte, tem batido bastante aqui no Ibov, né? Então as ações estão sendo bastante massacradas nesse cenário, nós temos muitas ações descontadas também. E essa matéria recente do Valor Econômico destaca que a curva de juros precifica uma Selic em quase 13,5% no fim do ciclo de aperto monetário. Então a taxa de juros extremamente elevada, né? E esse estresse recente é provocado principalmente pelo mal-estar dos agentes com a política fiscal e com a perspectiva de elevação da dívida pública. E aqui não tem jeito, se a percepção de risco aumenta, obviamente o investidor vai cobrar um prêmio de risco adicional para emprestar dinheiro para o governo. É por isso que a gente tem visto essa disparada nas taxas do Tesouro Nacional, principalmente aqui o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA 2029, que agora entrega um prêmio de risco de quase 7%. E um ponto que muitos não sabem é que os fundos de pensão, que movimentam grande capital tanto na renda fixa quanto na renda variável, eles têm um benchmark de IPCA mais 5%. Então vejam que aqui no Tesouro IPCA 2029, eles conseguem bater esse benchmark com um risco relativamente baixo. Então, por isso que nós temos uma fuga massiva também de capital da renda variável para a renda fixa. E isso também contribui para amassar ainda mais o preço das nossas ações. Galera, agora vamos dar uma olhada rápida aqui no valuation da bolsa. Primeiro ponto é entender que o melhor ano para comprar dos últimos anos foi 2022, né? Então, o fundo do poço foi aqui e foi justamente quando a gente fez os melhores negócios aqui para a nossa carteira pública de investimentos. Foi justamente nessa época que a gente conseguiu comprar muita Itaúsa abaixo de R$8, né? Klabin ali na faixa dos R$3,60, Bradescão também na faixa dos R$11, BR Partners negociado abaixo de R$12, então tinha muita ação sem perder seus fundamentos, sendo massacrada pelo mercado. E foi justamente nessa época que nós tivemos uma taxa Selic na faixa dos 13%. E hoje nós temos uma curva de juros precificando uma Selic de quase 13,5% no fim do ciclo de aperto monetário. Ou seja, nada aqui é certeza, mas pode ser que nós tenhamos maiores descontos nos próximos meses. A gente tem que ver como vai ser feita essa condução da política monetária por parte do Banco Central, mas aqui eu até gostaria que pressionasse ainda mais os preços das ações. Por quê? Porque eu quero continuar comprando ações de qualidade a preços muito descontados. Pois percebam que o mercado se comporta de maneira cíclica, então eventualmente haverão estresses políticos e econômicos que vão chacoalhar o mercado, né, reduzindo o preço das ações.
Agora, aqui é importante que o investidor de longo prazo aproveite esses momentos para reforçar ainda mais a sua posição em excelentes empresas. São grandes oportunidades que surgem em momentos assim de estresse político, econômico, volatilidade em bolsa, e aqui você consegue comprar muita coisa de qualidade a preços descontados. Aqui é importante que primeiramente você faça uma análise qualitativa, ou seja, você não quer trazer uma ação que vai sofrer muito mais para entregar resultados em ambientes estressados. Você quer aqueles setores que são mais resilientes, né? Independente das crises econômicas, eles estão sempre lucrando. Então, por isso que boa parte da sua carteira tem que estar ali nos setores perenes, né? O arroz com feijão bem feito, ele dá certo no longo prazo. Então, aqui você vai escolher os melhores setores. E dentro desses setores, você vai selecionar também as melhores empresas. A melhor gestão dos últimos 15 anos, empresas que geraram retorno para o seu acionista bem acima da média do mercado. Esse é o momento de fazer boas aquisições nessas empresas. Por quê? Porque, seguindo as premissas de Benjamin Graham, o investidor deve buscar comprar sempre com desconto frente ao valor intrínseco, né? Então aqui nós temos o valor intrínseco da companhia. Entretanto, as flutuações de mercado, como vocês podem ver, acabam abrindo boas oportunidades que Benjamin Graham chamava de margem de segurança. Então essa margem de segurança já te protege de muita coisa. A zona de compra quase sempre é quando o mercado está mais estressado. Eu vou mostrar isso para vocês numa análise do Banco do Brasil. Bom, no dia de hoje, o Banco do Brasil chegou a tocar abaixo dos R$26, que eu considero uma faixa interessantíssima para aportes. Por quê? Primeiramente, olhando para os fundamentos do banco, né? Aqui nós temos um banco que tem forte ligação com o agronegócio e também uma exposição muito forte junto ao funcionalismo público, né? E esses dois fatores acabam gerando uma previsibilidade maior com seus resultados. Esse banco hoje vem sendo negociado com desconto de 15% frente ao seu valor patrimonial e é um PL de 4,3 vezes, né? Um preço sobre lucro muito descontado. O banco tem entregado um dividend yield muito acima da média, um dividend yield próximo da casa dos 10%, e nos preços atuais nós temos em um yield superior a 10% para os próximos 12 meses. Agora, o dividendo e o valuation não querem dizer nada se a gente não confrontar esses dados com os indicadores de rentabilidade do banco. Então é aqui que está o fino do fino da análise, uma ação barata que esteja entregando bons resultados. E nesse caso, o Banco do Brasil ele segue sim, pessoal, fazendo o dever de casa, entregando bons números. Com a margem líquida aqui superior a 12%, o banco está entregando um ROI de 20%, e outros aspectos importantes é que ele não para de crescer a sua carteira de crédito. Então, se o banco segue crescendo carteira de crédito com qualidade, obviamente nós temos perspectivas de crescimento dos lucros nos próximos 12 meses. Então, é dividend yield crescente a médio e longo prazo. O banco vem trabalhando com margens interessantes, tanto a margem financeira com o cliente quanto a margem financeira com o mercado, e o seu lucro líquido crescendo também uma taxa muito interessante. Aqui nos valuations que eu trago para os membros do canal, temos um valuation simplificado das ações do Banco do Brasil. Hoje o patrimônio líquido do banco é 178 bilhões, né? Estimando um ROI aí para os próximos 12 meses de 20%, lembrando que nos últimos 12 meses ele entregou mais de 21% de retorno sobre o patrimônio líquido. Então estou trabalhando aqui com a margem de segurança para o ano que vem. Um ROI de 20%. Temos um lucro projetado de 35, quase 36 bilhões. Então, para o próximo ano, o Banco do Brasil trabalha um preço-lucro de 4,2 vezes. Então, PL muito descontado. Um lucro por ação de 6,24. Galera, se ele repetir o payout desse ano, ele vai pagar por ação R$ 2,81 para os seus investidores. Então, um yield superior a 10% na cotação atual. Então, olhando todos esses dados, múltiplos, rentabilidade, dividend yield, me parece uma ação muito descontada. Utilizando aqui o Graham modificado, que é uma adaptação da fórmula de Graham que a gente faz aqui na comunidade, ele aponta um preço justo de R$ 33,79, uma margem de segurança de 30% para aportes, considerando ainda mais 10% de yield que ele deve entregar já nos próximos 12 meses. Então nós vimos que o Banco do Brasil parece estar com uma boa margem de segurança para aportes. Outra ação que também está com essa margem bastante interessante são as ações da Sanepar. E a Sanepar chega a ser algo até meio ridículo, de tão barato que ela pode estar frente a alguns eventos que vão acontecer em 2025. Atualmente, só com o resultado que a companhia tem entregue, ela já está trabalhando a um P sobre VP de 0,78 e um PL de 5,2 vezes, né? Então, múltiplos bastante amassados para uma empresa que entrega uma margem líquida superior a 20%, ou seja, uma empresa eficiente em extrair lucro das receitas, né? Então, a margem líquida mostra que a empresa tem operações muito ajustadas no setor de saneamento e um excelente histórico de crescimento de lucros, receita e EBITDA, né? Então, mostra mais uma vez a excelente gestão por parte da companhia. Utilizando o Graham modificado, nós teríamos aqui um preço justo de R$ 6,62 para as ações da Sanepar, uma margem de segurança de 26%, ou seja, ela já tem algum desconto frente ao seu valor intrínseco. Agora eu preciso que você preste muita atenção nessa parte da análise, porque esses dados eles talvez
vão ser um fator importante para sua tomada de decisão de investir ou não nessa empresa. Galera, vejam que o patrimônio líquido da Sanepar está na casa dos 10 bilhões de reais. Hoje ela é negociada na bolsa com um valor de mercado de 7,8 bi. Então só comprando na bolsa hoje você já compra com desconto de 21% no seu patrimônio líquido. Então já é um desconto muito interessante frente aos resultados que a companhia vem apresentando. Mas esse desconto não para por aqui. Vejam que a Sanepar tem para receber um valor incontroverso na ordem de 3,6 bilhões de reais, ou seja, metade do valor de mercado dela hoje, ou seja, a empresa vai receber 50% do valor de mercado entrando no caixa da companhia. Lembrando que esse é um valor incontroverso, então já é praticamente líquido e certo. A gente só não sabe quando esse dinheiro vai de fato entrar no caixa da companhia. Isso mostra que a companhia estaria de graça nos preços atuais, né? Não só pelo valor incontroverso, mas também pelos excelentes resultados que a companhia vem entregando. E hoje você compra isso tudo com desconto de 26% frente ao valor intrínseco da companhia. Uma outra empresa que também está entrando numa região para aportes interessante são as ações da CPFL Energia. Eu gosto muito das operações dessa empresa, é uma das elétricas com maior retorno sobre o patrimônio líquido, entregando atualmente um ROI de 27%. Ela tem uma boa disciplina de remunerar os seus investidores, atualmente está com um yield de 8,5%. A empresa vem sendo negociada a um PL de 6,7 vezes, não dá para falar que é uma empresa que estaria de graça, mas frente à qualidade dos ativos, eu acho que é um jogador mais defensivo para a carteira de investimentos de longo prazo. Um detalhe importante é que ela vem investindo pesado no setor de transmissão e isso vai impulsionar suas receitas e os seus lucros nos próximos 3 anos, né? Então lá na frente ela deve entregar um yield bem mais interessante para quem compra nos preços atuais. Eu gosto muito das operações da CPFL Energia. Agora, como eu mostrei para vocês, essa volatilidade natural faz parte do jogo e você tem que utilizar isso a seu favor, comprando empresas de qualidade, pagando preços descontados, executando a famosa margem de segurança do Benjamin Graham. Então agora é que você consegue comprar yield futuro e pagar barato por esse yield. Porém é importante que você não tente realizar o market time. Vai comprando enquanto permanecer barato, acumulando o número de ações. Por quê? Porque se você perder os melhores dias do mercado, você sacrifica boa parte da sua rentabilidade. Tem vários estudos que mostram que poucos dias nos últimos 10 anos são responsáveis pela maior parte do seu retorno. Como você não pode prever quais serão esses dias, é importante permanecer comprado nos bons ativos para catalisar essa alta. Esse gráfico aqui é de um estudo da Economática que nos mostra que quem perdeu os 10 melhores dias de 2000 a 2024 perdeu metade da sua rentabilidade do período. Outro ponto importante é que o investidor que permanece comprado realizando aportes recorrentes, ele consegue ter um retorno muito superior ao investidor que tenta realizar o market time. Então esse estudo mostra que quem seguiu a manada, ou seja, comprando quando o mercado mandou comprar e vendendo quando o mercado mandou vender, simplesmente obteve um retorno igual ao CDI. Quem permaneceu simplesmente comprado em bons ativos teve um retorno muito acima da média. Outro ponto, e talvez esse seja o mais importante, é que permanecer comprado permite que você seja remunerado em várias frentes. É uma remuneração passiva que você não consegue observar na janela de tempo de um ano, mas no longuíssimo prazo isso faz uma diferença gigantesca no seu acúmulo patrimonial, né? Então aqui nós temos a Itaúsa realizando bonificações, crescendo os proventos, ou seja, aumentando a distribuição de dividendos e também realizando recompra de ações. Isso permite que o investidor siga aumentando o seu número de ações no longuíssimo prazo e é isso que gera aquele retorno brutal de quem permanece comprado aí por mais de 15 anos. Pois vejam que o investidor aplicou R$100 mil e comprou 16.638 ações lá em 2009. Janeiro de 2009 a cotação nominal da Itaúsa era R$ 6,01. De lá para cá esse investidor não tirou mais dinheiro do bolso. Ele só pegou os dividendos que a Itaúsa pagou e reaplicou na ação, né? Independente do preço, ele só foi recomprando ações e sendo beneficiado pelas bonificações. Com isso, esse investidor saiu de 16.600 ações para um total de 94.990 ações, quase 95 mil ações. Então vejam como o número de ações se multiplicou passivamente e o seu patrimônio saiu de R$100 mil para R$1 milhão nos dias atuais. Isso vai mostrando o impacto de permanecer comprado em boas ações no longuíssimo prazo. Então é isso que vai gerar aquela mudança de jogo no seu patrimônio. E para reforçar ainda mais esse argumento, trouxe esse gráfico comparativo entre os títulos de renda fixa, né? Temos aqui a Selic, temos o IMAB e temos também aqui algumas ações que poderiam estar na carteira de um investidor de longo prazo nos últimos anos. Temos aqui o Itaú, a Sanepar e a Klabin. Então vejam que todas as três ações quase óbvias para o investidor de longo prazo, todas elas superaram em muito
muito a renda fixa para aquele investidor que simplesmente permaneceu comprado e reinvestiu nos proventos. Então, não precisou reinventar a roda, não precisou inventar uma salada diferente, foi só o arroz com feijão bem feito que já gerou esse retorno estrondoso no longuíssimo prazo. Então, de 2000 a 2024, a Selic entregou um retorno de 777%, o IMAB, que representa aqui o Tesouro IPCA, entregou um retorno de 1.200%, em contrapartida nós tivemos a Klabin entregando 1.900%, o Itaú, que entregou um retorno de quase 2.500%, e a Sanepar, uma empresa estatal que mexe com água lá no estado do Paraná, entregou um retorno de 4.000%, simplesmente para aquele investidor que só permaneceu comprado confiando na gestão da empresa. Então vejam como é importante comprar bons ativos a bons preços e permanecer comprado no longo prazo. É isso que gera resultado, pois como vocês podem ver, o mercado premia quem tem mais paciência no longo prazo. Tenho certeza que esse vídeo forneceu ferramentas importantes para a sua jornada de investidor de longo prazo. Para me dar uma moral, arrebenta o botão de like, arrebenta o botão de inscrição, vem fazer parte da nossa comunidade, que eu sempre trago esse conteúdo didático, mostrando para você que o caminho certo é escolher boas ações a bons preços e carregá-las a longo prazo. Para ter acesso a um conteúdo diferenciado, considere assinar o canal por apenas R$ 4,99, fará parte do nosso grupo do WhatsApp, também acesso a vídeos exclusivos e alguns estudos que eu produzo apenas para membros. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.